Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 2 Tessalonicenses e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo nos explica a respeito da manifestação do anticristo, lembrando que essa era uma igreja que vivia, nós já vimos lá na primeira carta, essa era uma igreja que vivia fundamentada na fé, no amor, na esperança, mas eles tinham algumas dúvidas em relação à vinda do Senhor. E aqui nessa segunda carta, o apóstolo Paulo enfatiza que as tribulações que eles estavam enfrentando, que aquela igreja estava enfrentando naquele momento, não era a grande tribulação. E aqui nesse capítulo 2 ele vem dizer, olha, não deixem que ninguém os engane, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Ou seja, provavelmente tinha gente enviando cartas dizendo que era do apóstolo Paulo, mas não era. Liberando palavras que eram enganosas. E aí o apóstolo Paulo vem e explica a respeito desse assunto, da vinda do Senhor. E aí ele diz assim, olha, não deixem que ninguém engane vocês de modo algum. Antes daquele dia precisa acontecer algumas coisas. E uma das coisas que precisa acontecer é a apostasia. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E aí ele vem explicando aqui que, na verdade, esse mistério, ele chama de mistério ali no versículo 7, o mistério da iniquidade já está em ação. Ou seja, o mistério para que se revele o anticristo já está em ação. A atuação do espírito do anticristo já está em atuação. Não está totalmente revelado, está agindo nos bastidores, e nós podemos entender claramente isso daqui, é o que nós vemos, o mundo se desenhando para que venha a manifestação do anticristo. Então, esse mistério da iniquidade já está em ação, e aí ele diz assim, resta apenas que seja afastado aquele que agora o detém. É interessante que ele diz assim, ó, vocês já sabem, né, o que está detendo. Ali no versículo 6 ele diz, vocês sabem o que está detendo a manifestação do anticristo. E ele não deixa claro aqui nessa carta. Os irmãos de Tessalônica sabiam e nós não sabemos claramente, né, porque ele não repete, ele não fala o que é que está impedindo a ação manifesta do anticristo. Mas estudiosos têm várias versões falando sobre o que está impedindo, o que pode impedir a manifestação. A que nós, aqui do Ministério Vida, compreendemos melhor é exatamente a questão da igreja. Porque a igreja, não a igreja por si só, mas a questão da habitação do Espírito Santo na igreja. Então, o Espírito Santo, ele habita, ele está vivendo aqui nessa terra através de nós, porque ele habita em nós. A igreja é o corpo de Cristo. Então não é simplesmente é a igreja que detém, é a igreja, mas por consequência da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. O ministério de habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre existiu e ele sempre agiu e se manifestou. No Antigo Testamento nós vemos pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, a manifestação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não habitava nas pessoas como ele habita em nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 6 fala claramente, nós somos o santuário de Deus. O nosso corpo é o templo, nós habitamos, o Espírito Santo habita em nós. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. E onde que esse espírito está? Aqui, né, no nosso corpo, rodando, vivendo por aí, mesmo que esse corpo não seja o corpo glorificado, mas enquanto estamos aqui nessa terra, nós somos o santuário de Deus. Somos aqueles que guardam a presença de Deus. Então nós entendemos que é exatamente isso que impede a manifestação completa do anticristo. Por quê? Porque o anticristo virá com toda a ação de Satanás. Enquanto o Espírito Santo habita aqui nessa terra, ele não vai se manifestar com todo o poder de Satanás. Por isso que nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque entendemos que a grande tribulação é um momento do derramar da ira de Deus, um momento em que ele lida com as nações
e completa o que precisa ser completado, que ainda não foi em relação à nação de Israel. Nós cremos que a igreja não roubou o lugar de Israel, né? Não tomou o lugar de Israel. Nós cremos que Deus é poderoso para lidar tanto com a igreja quanto com Israel como nação. E ele não vai deixar de cumprir as promessas que ele fez para a nação de Israel. Isso nós podemos encontrar, e nós já vimos isso estudando a carta aos Romanos, nos capítulos 9, 10 e 11. Para quem não leu, leia com atenção os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, fica claro que Deus não abandona. O que ele prometeu em relação a Israel, ele vai cumprir. Então, nós cremos que a grande tribulação é um momento em que Deus está lidando com as nações que não se renderam a Cristo Jesus, com todos aqueles que não se renderam a Cristo Jesus, e com a nação de Israel, completando profecias que foram liberadas há muito tempo, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele cumprirá tudo aquilo que ele prometeu. Então, só fazendo esse adendo, não é isso que eu vou ministrar aqui, mas porque é um capítulo bem denso, falando sobre a vinda do Senhor, então é isso que nós aqui do Ministério Vida nós cremos. E aí o apóstolo Paulo continua falando sobre essa manifestação. Então, quando a igreja for arrebatada, aí sim o anticristo se revelará e se manifestará com toda a atuação de Satanás, com todo o poder, com sinais, maravilhas enganadoras, vai fazer uso, como diz a palavra, de todas as formas de engano, ou seja, para poder fazer tudo o que ele planeja realizar. E aí vem os versículos 13 em diante, que é o que eu quero ler com os irmãos, dos versículos 13 até o 17, que está escrito assim: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleça, para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está encorajando os irmãos e falando, mas nós devemos dar sempre graças a Deus por vocês, irmãos, porque vocês estão enfrentando grandes tribulações, perseguições e ainda assim estão firmes. Vocês foram escolhidos, né? Desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Amados, aqui vou falar um pouquinho sobre a questão da eleição. Quando nós lemos sobre eleição na Bíblia, a Bíblia está cheia de palavras sobre eleição. Efésios fala muito sobre eleição, aqui fala sobre eleição. Desde o princípio, Deus os escolheu. E quando nós vemos Deus os escolheu, a impressão que dá é que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição, como se Deus fizesse acepção de pessoas. Deus criou alguns para serem salvos e outros que não serão salvos. E na verdade não é o que a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia nos ensina que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E que a obra redentora que Cristo Jesus realizou, isso você pode ler com calma em Romanos capítulo 5, você vai compreender bem o que eu estou falando aqui. Que a obra completa que Jesus Cristo realizou é para todas as pessoas, é para trazer vida para todas as pessoas. Infelizmente, nem todas se rendem a essa vida, a essa obra que Jesus Cristo realizou. Então, toda escolha que Deus faz, quando a Bíblia fala que quando o apóstolo Paulo escreveu que ele dá graças porque aqueles irmãos haviam sido escolhidos por Deus para serem salvos, não é escolha mediante acepção de pessoas, mas é a escolha que 1 Pedro nos ensina, o apóstolo Pedro nos ensina que tipo de escolha Deus faz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, está escrito, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, ou de acordo com a presciência de Deus.
Então, toda escolha que Deus faz não é escolha pautada na acepção. Deus não trata ninguém com parcialidade. Toda escolha que Deus faz é pautada no seu pré-conhecimento. Ele sempre soube quem o aceitaria e quem o rejeitaria. Às vezes isso dá um nó na nossa cabeça, né, amados? Mas é porque Deus está acima do nosso tempo, né? Deus é eterno, ele está na eternidade, ele sempre soube todas as coisas, sempre ele não está dentro do nosso cronos. E aí a gente às vezes não consegue entender isso. Então não é uma eleição pautada na acepção de pessoas, mas é uma eleição pautada no pré-conhecimento de Deus. Então quando o apóstolo Paulo escreve isso dizendo assim, ó: desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do Evangelho. É como se ele estivesse assim, olha, nós damos graças porque vocês estão entre aquele povo que iria se render a Deus. E glória a Deus por isso. Por que nós podemos entender isso? Porque aqui no versículo 15 ele diz, portanto, irmãos, permaneçam firmes. O permanecer é algo que nós fazemos voluntariamente, intencionalmente. Permanecer crendo, permanecer firme, permanecer nos rendendo a Deus. Amados, isso daqui precisa ficar bem claro para nós. Por quê? Porque senão muitas vezes nós pensamos assim, então eu já sou salvo, aceitei Jesus há 20 anos atrás e tá tudo certo. E aí a gente começa a viver uma vida muito desleixada, sendo muito negligente com as verdades de Deus. E a vida com Cristo é uma vida diária. Nós fomos resgatados por Deus e recebemos, veja que a palavra diz, nós somos salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. E tanto a obra santificadora do Espírito quanto a fé na verdade não é algo paralisado, que aconteceu estático, que aconteceu uma vez na vida e pronto. Não. O dia em que nós aceitamos a Jesus Cristo é o dia em que nós nascemos de novo e é o início da nossa nova caminhada, da nossa caminhada como filhos de Deus. E aí todos os dias nós vamos desfrutando da obra santificadora do Espírito e de uma vida de fé. Todos os dias. Por isso que nós precisamos o quê? Alimentar essa vida. E é isso que eu quero enfatizar aqui hoje. Enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor, enquanto esperamos sermos arrebatados, nós devemos o quê? Permanecer firmes e nos apegar a toda a verdade de Deus. Por quê, amados? Olha o que está escrito aqui nos versículos 16 e 17, que é o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, é Ele que nos dá ânimo ao nosso coração e que fortalece a nossa vida, para que a gente possa fazer sempre o bem, tanto em atos quanto em palavras. Ou seja, a nossa força e o nosso ânimo vem do Senhor. Lembra que ontem eu falei sobre a palavra de Deus nos dá ânimo? Que está lá em Romanos? Amados, por isso que é tão importante nós termos essa vida de relacionamento com Deus. Isso é algo que eu insisto, porque nós aqui do Ministério Vida, nós fomos chamados para encorajar os nossos irmãos a levarem uma vida com Deus. Amados, estarmos reunidos como igreja é maravilhoso. Participarmos das conferências, dos retiros, tudo isso é maravilhoso. Não deixem de fazer isso, por favor. É maravilhoso. Mas, amados, nós precisamos ser mais intencionais na nossa vida pessoal com Deus. A nossa intimidade com Deus. Por quê? Porque é Ele que nos dá ânimo. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda. Veja que é Ele que nos fortalece para fazermos sempre o bem. Às vezes nós não estamos conseguindo vencer algumas áreas e quando vemos erramos, fazemos o mal, fazemos alguma coisa que não gostaríamos de fazer, que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas quem que nos fortalece para fazer sempre o bem? É Deus. E como que nós recebemos essa força? Por meio da fé
E não tem como nós termos fé e confiança em alguém que nós não conhecemos, que não nos relacionamos com ele. Ah, mas eu quero encorajar você, assim como o Senhor me encoraja, a manter um relacionamento vívido com o Senhor, por meio da palavra, por meio da oração, do louvor. Sabe, amados, é tão gostoso quando nós estamos ali sozinhos, só nós e Deus. E o Senhor começa a ministrar o nosso coração, e o Senhor começa a falar em nosso interior por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito que em nós habita. É tão gostoso quando nós vemos que a partir desse relacionamento, a nossa mente começa a ser mudada, as nossas atitudes começam a ser mudadas. Sabe, amados, quantas coisas eu vejo. Quem era a Catiane há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? E quem é a Catiane hoje? É muita diferença. Ainda falta muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas quando eu olho, eu não gosto de me comparar com ninguém, eu acho que nós não devemos nos comparar com ninguém. Mas eu gosto de me comparar comigo mesmo. Eu, Catiane, há 5 anos atrás, como eu estava e como eu estou agora. Ah, amados, é uma diferença que eu olho, uau, como que isso aconteceu? Eu não reagi assim diante de uma atitude dessa, numa situação dessa, e agora eu tenho uma reação, uma boa reação. O que aconteceu comigo? Amados, é fruto do relacionamento com Deus. Não é porque eu sou melhor que alguém, ou isso ou aquilo. Não é isso, amados. Mas é Deus vai produzindo isso, Deus vai nos dando ânimo, Deus vai nos fortalecendo. Essa obra santificadora do Espírito vai nos moldando, o Senhor vai nos moldando dia após dia, após dia, após dia, após dia. Quantas e quantas coisas, amados, que eu olho, quantas circunstâncias que eu tinha uma determinada reação que não era uma boa reação e agora acontece a mesma circunstância, a mesma situação e eu tenho uma reação completamente diferente. Aí eu mesmo fico impactada e falo, nossa, o Senhor está agindo mesmo aqui. Está agindo poderosamente. Mas, amados, é o Senhor e nós precisamos dar espaço para o Senhor agir. Precisamos o quê? Permanecer firmes e nos apegar à verdade. E isso é algo que nós fazemos de forma intencional. Eu já mencionei em outro áudio, lá de 1 Tessalonicenses, quem nos dá o poder para viver assim é o Senhor, não é pela força do nosso braço. Mas, amado, sabe aquele dia que você não consegue ler a tua Bíblia, que você não consegue orar, que está acontecendo tudo e mais um pouco e você está assim, desabando? Pois é nesse dia nem que você sente ou se ajoelhe diante do Senhor, só diga, Senhor, eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra, mas eu estou aqui. Ainda que você só chore na presença do Senhor, o Espírito Santo está ali, orando por você, porque como está escrito em Romanos 8:26, o Espírito Santo nos ajuda, porque nós não sabemos nem orar como convém. Quando estamos enfrentando situações difíceis, de fraqueza, não conseguimos orar e o Espírito Santo ora por nós, intercede por nós. Mas se nós não fizermos isso, se nós continuarmos vivendo e tentando e lutando na força do nosso braço, não, eu vou resolver isso aqui, eu vou conseguir isso aqui, aí não tem como, amados. O nosso papel é a rendição e a gente precisa se render. E é isso que o Senhor está nos encorajando hoje. Permaneçam firmes, apeguem-se à verdade, sabendo que é o Senhor quem nos dá ânimo e é o Senhor quem nos fortalece. O nosso papel é a rendição. Então, se você não consegue nem orar, nem que você só chore na presença do Senhor, ou nem que você fique só quietinho ali, na presença de Deus, sabe, o Senhor está atuando, amados. Enquanto ficamos ali, o Senhor está atuando. Se você não consegue ler a palavra, hoje em dia temos tantos aplicativos, coloca um aplicativo ali da Bíblia, põe a Bíblia em áudio, escuta, ouça a Bíblia. Temos um aplicativo que tem sido bem difundido, que é o da YouVersion, a Bíblia Sagrada. Nós, inclusive, somos parceiros de conteúdo da YouVersion. Você pode encontrar planos devocionais do Ministério Vida lá na Bíblia YouVersion. Coloca lá para ouvir. Você vai ouvindo a Bíblia, vai ouvindo os planos devocionais e essas palavras vão entrando no seu coração, se enraizando no seu coração.
Amados, que eu e você nós possamos ser mais intencionais na nossa vida cristã. Eu tenho repetido isso, mas é algo que o Espírito Santo tem tocado no meu coração e tem pedido para eu repetir. Precisamos ser mais intencionais na nossa caminhada cristã. Amados, o mundo está aí, nós temos visto, olha o que a palavra nos diz aqui hoje, o mistério da iniquidade já está em ação. O intuito é que nós fiquemos paralisados, letárgicos, anestesiados com todo conteúdo, com tudo que a gente vê nesse mundo, com o caos desse mundo. Mas nós precisamos ser intencionais, precisamos nos apegar firmemente à palavra, precisamos permanecer firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus. É por isso que em Hebreus a palavra diz: esforcem-se para entrar no descanso de Deus. Parece um paradoxo, como assim eu preciso me esforçar para entrar no descanso? Porque a vida de descanso, só existe vida de descanso em Cristo Jesus. E o esforço é esse, o esforço de nos rendermos, de irmos na contramão do mundo. O mundo está indo todo para uma direção e nós vamos na contramão do mundo. O mundo está indo para a direção da preocupação, do desespero, do desânimo, e nós vamos na contramão do mundo. Vamos para a direção do ânimo, da alegria, do darmos graças em toda e qualquer circunstância. Veja que a nossa vida vai na contramão do mundo. E isso é um esforço. É um esforço, mas é um esforço que é pela rendição a Deus, rendição ao relacionamento com Deus, nos esforçando para termos esse relacionamento com Deus, não algo na carne, não algo religioso, não algo que, eu tenho que orar hoje. Não, é tendo a consciência de que a nossa força vem de Deus, a vida que precisamos vem de Deus, a capacitação que precisamos vem de Deus. Então a oração, o devocional não passa mais a ser algo simplesmente metódico, religioso, que eu tenho que fazer. Não, passa a ser algo que nós não conseguimos mais ficar sem, como um alimento. Por isso que Jesus compara a palavra dele com o verdadeiro alimento. Nós não conseguimos mais ficar sem, senão ficamos desnutridos. E desnutridos começamos a ficar o quê? Doentes, espiritualmente falando. Por isso que precisamos ser intencionais, e eu oro para que eu e você, nós possamos ser intencionais em nossa caminhada cristã, nos rendendo de fato e de verdade a Deus, para que o Senhor mesmo, Ele nos dê ânimo, Ele nos fortaleça, Ele nos ajude a vencer, a sempre fazer o bem, como está escrito aqui, para que nós façamos o bem, tanto em atos quanto em palavras, em toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a sermos constantes contigo. Nos ajuda a compreendermos que a nossa força vem do Senhor, que a nossa capacitação vem do Senhor, que o nosso ânimo vem do Senhor, e não tem como nós recebermos tudo isso se não pararmos para termos um relacionamento contigo, para termos um tempo diário contigo. Nos ajuda, Pai, a entendermos isso. Pai, nos ajuda a sairmos desse frenesi, desse mundo que corre de um lado para o outro e nunca tem tempo para nada. Nós queremos sim ter tempo para o Senhor, queremos ser intencionais no nosso relacionamento contigo, queremos deixar o nosso celular de lado, tudo de lado, para estarmos a sós com o Senhor, recebendo do teu Espírito, da tua palavra, sendo moldado e sendo fortalecidos, recebendo o ânimo do Senhor, sendo consolados pelo Senhor. Pai, nos ajuda. Nós precisamos do Senhor, até mesmo para nos render, precisamos do Senhor. Então nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.